Olá, meus amigos. Sempre uma alegria estar aqui na Sociedade Teosófica para compartilhar algumas reflexões que são fruto de estudos, que nós fazemos. E o tema de hoje é escravidão ou libertação ou liberdade. Essa é um tema que está presente em praticamente todas as tradições. E na nossa vida diária, nós percebemos o quanto o ser humano se sente preso por uma série de questões que lhe tolhem a liberdade. E se nós começarmos a investigar por que as pessoas se sentem presas, nós vamos perceber que nós temos uma série de condicionamentos, de hábitos, de desejos, pensamentos de todo tipo que fazem com que a nossa mente opere de uma forma mecânica. É como se nós tivéssemos esquecido quem nós realmente somos. Nós esquecemos todo o potencial divino que está dentro de nós, essa luz divina que está no fundo do nosso ser, e essa identificação com o corpo e a identificação com o mundo faz com que nós venhamos a nos sentir presos e com muita dificuldade de chegar àquilo que as religiões propõem como libertação. Essa libertação passa a ser uma mera conjectura, uma possibilidade dissociada do viver diário. Então, uma das primeiras coisas que nós devemos entender é que toda essa fixação, essa dependência, essa prisão em relação à nossa personalidade, aos nossos desejos, os nossos condicionamentos, instintos e hábitos são fruto de uma identificação que vem de todo um processo, que teve origem lá atrás, quando a nossa chispa divina, a nossa mônada, penetrou na matéria e, em função desse mergulho na matéria, nós passamos a ver as coisas com menos clareza. E daí surgiu essa identificação com o corpo, identificação com os nossos desejos, identificação com as nossas ideias, com as nossas ideologias. Mas os grandes seres sempre apontaram para a possibilidade de uma iluminação, de uma libertação, que é o objetivo maior de praticamente todas as tradições. Nos Yoga Sutras, por exemplo, se fala de Kaivalya, que é esse estado em que a mente se liberta de todas as suas limitações e passa a atuar num campo que está além do vir a ser, além dessa repetição mecânica de busca de desejo, de identificação, de medos, inclusive o medo da morte. Então, é isso que nós vamos trazer aqui, baseado especialmente na tradição hinduísta. E eu vou trazer algumas reflexões que estão nesse livro do Swami Veda, chamado Bondage and Freedom, que é escravidão, ou prisão, ou liberdade, que é o tema da nossa palestra. Então, nós temos que começar a indagar quem nós somos realmente, Será que essa identificação que nós fazemos com o nosso corpo, com o nosso desejo, é algo que pode ser superado? Será que nós temos possibilidade de reconhecer essa nossa verdadeira natureza? E o Swami Veda, ele diz o seguinte: a nossa mente é como o mar. O mar, na superfície, tem uma série de ondas que aumentam, diminuem de tamanho e de direção em função dos ventos. Então, quando você tem uma tempestade, você tem ondas muito grandes. Quando você tem calmaria, o mar se acalma. E a pessoa
que não está desperta para a sua verdadeira natureza, ela fica sujeita às intempéries da vida. Sempre que existe uma perturbação, é como se tivesse um vento soprando e o barco da pessoa fica meio perdido, né? Sem conseguir controlar para onde está indo. E o Swami Vivekananda diz o seguinte: o oceano, o mar, ele é muito vasto, ele tem profundidades insondáveis, só que nós acabamos ficando apenas na superfície, sujeitas a todas essas intempéries, né? Mas se nós mergulharmos fundo na nossa natureza, nós vamos perceber que lá no fundo do oceano existe uma calmaria muito grande. Os ventos que atuam na superfície, geram toda aquela agitação, não alcançam as profundezas do oceano, do mar. Então, nós temos sempre essa possibilidade de mergulhar em nós mesmos. E esse é o processo da meditação. O que é a meditação? É um mergulho na nossa natureza mais profunda. Só que nós resistimos a essa busca da nossa essência, da nossa natureza verdadeira. Nós temos uma tendência de identificação com pensamentos, com ideologias, buscando prazer, fugindo daquilo que nos causa desconforto, medo, sofrimento, e a gente permanece nesse jogo do pensamento, preso, inclusive a uma série de tendências que na Índia chamam de samskaras, que são aquelas tendências que nós carregamos conosco, que estão inclusive no nosso subconsciente e que nos prendem e nos fazem levar uma vida repetitiva. Mas nós temos essa possibilidade de observar e descobrir quem nós realmente somos. Nós temos essa possibilidade. E o trabalho teosófico tem muito a ver com essa indicação, né, de que nós somos divinos por natureza. Nós temos uma luz interior que está associada a um princípio chamado de Buddhi, por Blavatsky e pelos orientais. Buddhi é um princípio de luz, é um princípio que está além da nossa mente. E nós podemos nos voltar para esse princípio de luz e dali receber uma sabedoria, ter acesso a uma inteligência que está além do domínio do pensamento. Então, essa luz aponta para aquilo que nós realmente somos. E além de Buddhi, existe ainda um princípio mais elevado, que é denominado em sânscrito de Atma, que às vezes é traduzido como espírito puro, que é a nossa natureza essencial. Então, o que se faz, né, no meio teosófico é um convite para que nós possamos deixar de lado toda essa agitação que está na superfície do oceano e começar a mergulhar em nós mesmos. E a meditação é uma ferramenta fundamental para isso. Se nós conseguirmos aquietar a nossa mente, é possível nós termos acesso a um estado de consciência que está além da dualidade, está além dessa agitação, dessa temporalidade que caracteriza a nossa vida, e nós podemos nos aproximar daquilo que nós denominamos a imortalidade, aquele estado em que nós transcendemos o tempo, transcendemos todas as limitações. Mas isso é um processo que não é fácil. Tem uma historinha que está narrada nesse livro que eu acho que resume bem a situação em que nós nos encontramos. Certa vez, um rapaz foi ter com um grande mestre de sabedoria, né? Um grande mestre que vivia num centro espiritual, e aí falou assim: mestre, eu sei que nos seus sermões, nas suas apresentações, você sempre fala dessa nossa natureza divina, imaculada, pura, que está além das limitações, mas na minha vida eu não consigo me libertar
do jugo, desse domínio, né, da mente repetitiva, da busca de prazer, da dependência que eu tenho em relação a uma série de questões, de pessoas e tudo mais. O que eu posso fazer? Aí o mestre falou assim, vamos fazer uma caminhada? Aí está bom. Aí os dois foram caminhando e foram se aproximando de uma floresta. Aí, de repente, o mestre saiu na frente, andando muito rápido, e o garoto não conseguiu acompanhá-lo. Aí ele sumiu no meio da floresta e o garoto começou a procurar onde é que estava o mestre e daqui a pouco ele ouviu a voz do mestre gritando, socorro, socorro, me ajudem. Aí ele ficou preocupado, será que houve com o mestre, né? Aí ele foi seguindo a voz e aí ele encontrou o mestre abraçado numa árvore. Aí ele pedindo ajuda, socorro, eu estou preso, eu não consigo largar, essa árvore está me segurando. Aí ele olhou para o mestre, mestre, é você que está segurando a árvore, não é a árvore que está te segurando. Aí o mestre olhou para ele e soltou a árvore, né? Aí o garoto falou, mas como, mestre? Você que é um ser tão especial, tão douto, né? Que tem ensinado a tanta gente, como é que você não percebe que você que estava agarrando a árvore e não era a árvore que estava te agarrando? Aí o mestre falou para ele, você está, na sua vida, você pensa que o mundo está te agarrando, está te trazendo para si, mas na verdade, você que não quer soltar do mundo, você que não quer soltar desse mundo de prazeres, desse mundo de ilusões, desse mundo, né, de busca de tudo que venha trazer satisfações e fuga daquilo que traz medo, que traz desconforto. Se você soltasse como eu soltei agora, essa questão está resolvida. Então vocês veem que, como dizem os grandes seres, né, a nossa mente ela pode tanto ser um instrumento que nos prende ao mundo e nos traz todo tipo de problema, quando ela se volta para a personalidade inferior, para o quaternário inferior, como diz Blavatsky, ou ela pode se voltar para Atma Buddhi, para a nossa natureza divina, e de lá receber instrução, ter acesso a uma sabedoria, uma luz maior. Então, tudo depende da mente, que a mente é que faz essa ponte entre espírito e matéria. Ela pode se voltar para um lado ou se voltar para o outro. Ela pode ser a fonte da nossa perdição ou a fonte da nossa iluminação. Então, nós temos que observar, né? E aí que entra o trabalho espiritual. É você observar a sua vida, né? E perceber quando você está sendo arrastado e quando você se mantém preso a uma série de pessoas, de desejos, de todo tipo de instrumentos que fazem a sua vida ficar miserável. E você não consegue se libertar disso. Mas para se libertar basta você soltar. Parece uma coisa tão simples, né? Solta, liberta-se, né? Tem uma outra historinha do Buda, né? Que certa vez um discípulo, né, queria ser discípulo dele, chegou até o Buda e havia uma tradição na Índia, né, que quando você vai até um ser espiritual, você leva presentes, né? Aí ele chegou com um presente em cada mão. Aí o Buda falou, larga. Aí ele soltou o presente que estava na mão direita. Aí o Buda falou de novo, larga. Aí ele soltou o presente que estava na mão esquerda. Ele não estava segurando mais nada. Aí o Buda falou pela terceira vez, larga. Aí ele, nessa hora, ele caiu em si, né? E teve aquela percepção que ele não era o Buda que ia trazer para ele, de fora para dentro, essa percepção maior. Ele que tinha de soltar, se desapegar de tudo aquilo que o mantinha acorrentado ao mundo, aquilo que fazia da sua vida uma escravidão.
Então, esse é o grande drama das pessoas, que geralmente elas não querem largar esse mundo de dependência, esse mundo de prazeres, esse mundo de medos. Parece que elas curtem até o sofrimento. Você vê que tem pessoas que curtem o sofrimento e ficam contando para os seus amigos, seus familiares, os seus problemas de saúde, que não interessam a ninguém, né? É muito chato você ficar ouvindo pessoa desfilar todo tipo de problemas pelos quais ela está passando ou sofrendo. Então, nós temos que nos questionar, será que nós estamos presos a esse mundo por falta de percepção, por falta de discernimento? Por isso que o Krishnamurti, naquele livrinho, Aos Pés do Mestre, coloca que a primeira qualidade essencial na vida espiritual é o discernimento. É a capacidade de você olhar as coisas e saber discernir o real do irreal. Enquanto nós permanecermos presos ao mundo da irrealidade, que na Índia chamam de Maya, né? Esse mundo de sombras, como dizia Platão, esse mundo de enganos, esse mundo que é irreal, no fundo, que é um mundo que é elaborado pela nossa mente, pelos nossos desejos, nós vamos estar sempre sofrendo. Mas é possível você perceber o quanto nós estamos presos, dependentes, e começar o processo de desapego, né? Nos Yoga Sutras, logo no início, tem duas instruções que são fundamentais. Uma delas é Vairagya, que é o desapego, e a outra é a prática constante. É você estar sempre, né, desenvolvendo um trabalho de busca, de percepção. A meditação, tudo isso aí faz parte de um trabalho regular, constante, onde o desapego passa a ser algo fundamental. Você olhar e verificar o que está me prendendo nesse mundo, não é? Esse livro tem várias historinhas que eu acho muito interessantes. E uma delas mostra o quanto nós temos essa conexão profunda com os grandes seres. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Então, numa historinha, que eles, nessas histórias indianas, eles usam muitos animais nas alegorias, né? Então, diz que tinha um elefante, né, que é um animal muito grande, poderoso, na Índia muito reverenciado. Ele entrou num lago e veio um jacaré muito grande e mordeu a sua pata e começou a puxá-lo para um lugar cada vez mais fundo. O Swami Veda, ele fala, eu não conheço nenhum jacaré que tenha uma boca tão grande capaz de pegar a pata de um elefante, mas talvez no passado isso fosse possível. Mas na história conta que o jacaré está puxando, né? E aí o elefante lembra que o que ele tinha aprendido, né? Que os grandes seres podem ser invocados em momentos difíceis. E um desses seres, que é muito reverenciado, é o Narada, que é um ser que está sempre se deslocando e assim, buscando atender todos aqueles que precisam da sua ajuda. Aí o elefante invocou o Narada, Narada, me ajude, eu estou aqui preso, eu estou com muita dificuldade de conseguir me libertar aqui desse puxão do jacaré que está me levando para o fundo, eu vou morrer afogado. Aí o Narada, que estava lá na sua meditação, ouviu o grito do elefante e foi até o local onde ele estava, puxou o elefante, soltou daquele puxão do jacaré e libertou o elefante. Então, o que está implícito nessa historinha é que sempre que nós estamos diante de situações muito difíceis, né, e isso acontece muito quando nós estamos no mundo, né, mundo de Maya, nesse mundo de ilusão, às vezes nós nos deparamos com sofrimentos, com dificuldades, com perdas, e nessas horas nós podemos buscar auxílio nos grandes seres, né? Nos anjos, enfim, nesses grandes seres que estão sempre prontos para ajudar, uma vez que eles sejam invocados.
Agora nós temos aí uma companhia sonora. Então essa é uma dica importante, né? Que nós podemos buscar um auxílio quando nós estamos naquela situação. Aí quem você vai invocar depende de você, pode ser Cristo, depende da tendência religiosa, pode ser a Nossa Senhora, pode ser um anjo, pode ser um mestre de sabedoria, mas nós não estamos sozinhos. Isso que é bonito, nós podemos pedir auxílio e o auxílio vem. Existe um livro do Leadbeater chamado Auxiliares Invisíveis, em que ele narra, né, esses seres que estão sempre prontos para ajudar, uma vez que nós tenhamos essa disposição de pedir ajuda. Então, é muito importante nós percebermos que, no meio dessa grande jornada da vida, nós podemos contar com o auxílio daqueles que já percorreram o caminho, os nossos irmãos mais velhos, que estão prontos para nos dar uma mão sempre que nós precisamos. Uma outra historinha, outra alegoria muito interessante da Índia é a história do Hanuman. O Hanuman, na Índia, é uma divindade também muito reverenciada, até porque ele auxiliou Rama. Tem um épico na Índia chamado Ramayana, né, que conta a história do Rama, que a esposa do Rama foi raptada por Ravana, que era um demônio, foi levada para o sul, e aí ele partiu tentando resgatar a sua esposa, teve muitas dificuldades, e o Hanuman auxilia ele, que o Hanuman tinha uma força muito grande, era o deus macaco, é um macacão enorme, né? Mas conta a lenda que quando o Hanuman era um bebê, uma criança, ele já era muito forte, né? Tinha um poder imenso. E aí, um dia, quando o sol estava nascendo, ele confundiu aquele sol que estava com uma cor avermelhada do nascer do sol com uma romã. Você sabe que a romã ela é toda vermelha, né? E aí ele pegou o sol e botou dentro da sua boca, achando que era uma romã. E aí, com isso, a terra escureceu, porque o sol desapareceu, né? E aí todas as pessoas, os animais, as plantas entraram em polvorosa. E aí os deuses começaram a perceber o que está vendo, o que está vendo. Aí contaram para os deuses o que tinha acontecido, né? Aí os deuses foram lá, retiraram o sol da boca do Hanuman, devolveram para o lugar dele, e aí fizeram com que o Hanuman perdesse a percepção da sua força, ele esquecesse da sua força. E ele só voltaria a saber da sua força se alguém contasse para ele. Olha, isso aí tem a ver com a nossa condição de ser humano, né? Quer dizer, ele, um ser divino, poderosíssimo, né? As divindades fizeram com que ele esquecesse do seu poder, da sua força, mas havia a possibilidade de que ele resgatasse essa força, esse poder, se alguém soprasse isso no ouvido dele. Então, assim, todas essas histórias têm um fundo, né, que quer nos transmitir que nós também somos deuses por natureza. Isso que é bonito, né? Nós como seres humanos, somos divinos por natureza. Nós somos não só criados por Deus, mas nós somos deuses. Não há separação entre nós e o divino. Nós somos Atman, né? Que é essa chispa divina, essa presença divina que está na essência do nosso ser. Só que nós esquecemos essa nossa natureza e devido a todo um processo, né? De descida na matéria, que eu já me referi. Mas, no fundo do nosso ser, existe essa lembrança que está obscurecida, mas ela pode ser resgatada se nós recebermos uma iluminação, se nós recebermos uma ajuda que venha
nos trazer à lembrança quem nós realmente somos. Isso que é bonito, né? Quer dizer, essa divindade, essa nossa natureza essencial, divina, ela nunca deixou de estar presente no âmago do nosso ser, no fundo do nosso ser. Só que nós, pelo fato de esquecermos e nos identificarmos com esse mundo projetado, nós deixamos de usar essa luz, deixamos de usar esse poder, assim como Hanuman também esqueceu, foi feito com que ele esquecesse o seu poder, mas na hora que foi necessário ele resgatou esse poder. Então todos nós podemos resgatar esse ser divino que nós somos. E todo ser, por mais imperfeito, por mais limitado, mesmo um grande pecador, não deixa também de ser um ser divino por natureza. Por isso que é importante nós reverenciarmos e nos sentirmos unos com todos os seres, até mesmo com aqueles seres que aparentemente são ruins, que são malfeitores, corruptos. Nós temos uma tendência a nos afastarmos deles, né? Mas em Luz no Caminho está dito, aquela veste imunda, suja, lamacenta, que está nas costas de um ser que você considera inferior, um dia pode ter sido sua ou poderá ser sua no futuro. E se ela agarrar nas suas costas, vai ser muito difícil você se livrar dela. Então você toma cuidado em não rejeitar as pessoas pelo fato de estarem numa condição desfavorável, que elas são você também. Você é o mundo, você é tanto santo como pecador. Está dito também que um grande pecador pode se tornar um grande santo. E nesse sentido, tem uma outra historinha que está nesse livro, que é uma história também relacionada ao Buda. Diz que, conta essa tradição, que havia um criminoso terrível que estava causando um sofrimento imenso na população. E ele era uma pessoa pérfida, uma pessoa muito ruim, e tinha o hábito não só de assaltar as pessoas, mas de cortar. Cada pessoa que ele assaltava, ele cortava o dedo, só que em vez de ter contas, nesse mala ele tinha o dedo das pessoas que ele tinha cortado. Então esse criminoso, ele estava tocando rebu na vizinhança, e aí as pessoas começaram a dizer, nós temos que fazer alguma coisa para pegar esse sujeito. E aí o rei se envolveu na história, eles convocaram uma guarda para tentar pegar esse criminoso. E o Buda, quando viu todo aquele rebu, ele, com a capacidade que ele tinha de perceber as coisas de longe, ele detetou o local onde esse criminoso estava, o Angulimala. E aí ele foi até o Angulimala e o Angulimala viu que o Buda estava se aproximando e falou, quem que está aí? Disse, eu sou apenas um monge e eu não estou armado. Aí o Angulimala olhou para ele, o que você tem com você? Disse, eu como monge não tenho praticamente nada, eu tenho só esse pote aqui com água. E aí o cara ficou olhando para ele, né, sem entender muito, né? Disse, pode pegar esse pote com água. Isso tem um simbolismo na tradição budista, né, que você, na hora que você entrega o pote com água, é como se estivesse também entregando para a pessoa um objeto iniciático. E esse Angulimala, ele tinha esse hábito de pegar as pessoas e cortar a cabeça e pegar... ele matava também, ele cortava a cabeça, ele decepava a cabeça e cortava o dedo e usava o dedo no colar. Ele ia fazer o mesmo com Buda. Aí ele falou, Buda, abaixa a cabeça que eu vou te decepar a cabeça.
Aí o Buda olhou para ele e sorriu. E ele ficou assim, totalmente desarmado, e o Buda abaixou a cabeça. E aí, nessa hora, o Angulimala largou a espada, que caiu fazendo até um estrondo no chão, e o Angulimala se prostrou aos pés do Buda. Disse, eu sei que você é o iluminado. E nessa hora ele se transformou completamente e passou a ser um discípulo do Buda. Então vocês veem aí essa ideia que o pior dos criminosos, ele é um ser divino também. E se alguém lembrá-lo da sua verdadeira natureza, e nesse caso foi o olhar do Buda e o pote de água que ele lhe deu, fizeram com que, de repente, essa luz que ele tinha no seu interior viesse à tona e ele percebesse quem ele realmente era. Então, ele se prostrou e logo em seguida ele foi ordenado um monge. Mas nesse interim, o rei tinha juntado um grande número de pessoas para tentar cercar o local onde ele e os seus comparsas estavam escondidos na floresta. E quando o rei chegou, né, ele encontrou o Buda no local onde estava o Angulimala. Aí ele chegou para o Buda, o que você está fazendo aqui? Aí o Buda, ele falou, então já que você está aqui, eu vou pedir a sua bênção para essa tarefa que nós temos de capturar esse bandido, esse criminoso tão terrível. Você pode nos dar a bênção? Aí o Buda falou, claro, eu sempre posso dar a bênção para você. Mas aí o Buda perguntou, vocês querem pegar o Angulimala, né? Se, em vez de um criminoso, o Angulimala fosse um monge, vocês o matariam? Aí o rei olhou para ele, não, nós queremos pegar um criminoso, não um monge. Mas isso é impossível, né? Como é que um criminoso pode ser um monge? Aí o Buda, não, eu só queria entender se é isso mesmo que você faria, né? Aí ele chamou, Angulimala, vem cá. Aí o Angulimala chegou vestido de monge, que ele já tinha sido ordenado a essas alturas monge. Aí o rei levou um susto, né? E se prostrou aos pés do Angulimala. Ele percebeu a divindade que havia sido incorporada àquele bandido, né? E o Buda manteve o nome dele de Angulimala para que ele sempre lembrasse quem ele tinha sido e servisse, que aquele passado servisse como um ensinamento para que ele levasse para o mundo essa noção de que o pior dos criminosos é também um ser divino e pode ser resgatado, né? Pode voltar a redescobrir quem ele é. Então, isso assim, de uma maneira extrema, né, nos mostra a beleza de você perceber essa divindade. Isso é algo assim que nos toca profundamente, é perceber que, mesmo sabendo das nossas limitações, das nossas fraquezas, que nós já fizemos coisas que nós mesmos entendemos que não é correto, né? São falhas que nós tivemos na vida, atos que não foram legais com pessoas, nós não tratamos bem certas pessoas, nós falamos mal de pessoas, nós criticamos, enfim, nós tivemos toda essa natureza mundana e temos ainda dentro de nós. O Krishnamurti falava muito isso, né? Nós somos o mundo, nós somos ao mesmo tempo os pecadores e os santos. Todo mundo está dentro de nós. Agora, depende da nossa mente nos dizer qual a direção que nós vamos nos voltar. Porque nós podemos nos voltar para a nossa natureza divina, como eu falei, se nós decidirmos mergulhar dentro de nós mesmos. E isso é uma coisa fantástica, né? Nós sabemos que, independente das nossas limitações, independente de todos os sofrimentos que nós passamos, dependendo da nossa idade, a gente pode estar mais jovem, mais velho,
mas sempre há essa possibilidade do resgate da nossa verdadeira natureza, de nós redescobrirmos, nos aproximarmos daquilo que nos ilumina, aquilo que nos eleva. Então, a meditação é algo extremamente importante na nossa vida, porque é a meditação que vai nos conectar com aquilo que é mais essencial na nossa vida. Através da meditação, nós podemos dar uma pausa naquela agitação que caracteriza a nossa vida, né? A nossa vida é muito turbulenta, nós estamos sempre buscando uma coisa ou outra, geralmente buscando prazer, mas ao mesmo tempo tendo medo da morte, medo de sofrer, medo de doença, medo de não ser amado. São muitos medos e muitos sofrimentos que permeiam a nossa vida. Mas na hora que nós percebemos que tudo isso é transitório, que tudo isso chegará ao fim, que esse corpo ao qual nós estamos apegados também ele é transitório e que ele vai se dissolver, assim como tudo que pertence ao campo da nossa mente, do pensamento, das emoções, tudo isso também vai se dissolver. E isso, essa percepção do transitório, do efêmero, né? Daquilo que não tem uma realidade permanente, é uma percepção muito importante. Nós podemos nos voltar para aquilo que é permanente, aquilo que é imortal dentro de nós, em vez de nos voltarmos para aquilo que é do mundo do efêmero, do mundo limitado, daquele mundo ao qual nos identificamos e geramos uma segunda natureza que é falsa, que não é uma natureza essencial nossa. Nós criamos em torno de nós uma redoma, criamos um mundo fictício e achamos que nós somos aquilo que foi criado pelo nosso próprio pensamento. Então, quando nós temos acesso a ensinamentos tão preciosos assim, é uma oportunidade que nós temos de começarmos a refletir quem realmente nós somos, né? Qual é realmente a nossa essência? Será que é tudo isso que nós achamos que nós somos? Esse corpo perecível, os desejos que nós temos, as buscas de realização monetária, de realização financeira, de poder, de querer ter cargos, de querer reconhecimento do mundo. Tudo isso são atrativos que o mundo tem e que são aqueles atrativos que mantêm-nos presos, que nem aquele mestre que simulou que ele estava agarrado à árvore, né? Quando, na verdade, não é a árvore que estava prendendo ele, que se mantinha agarrado por vontade própria. Então, todos nós, isso que é a coisa fantástica, todos nós podemos soltar, podemos nos libertar, podemos chegar a esse estado, né, de kaivalya, né, de libertação, em que todas as ilusões são removidas. Mas para isso é preciso nós nos abrirmos para uma dimensão mais elevada do nosso ser. E nós podemos pedir ajuda, como eu comentei, né? Nessa hora, nós não estamos sozinhos. Quando nós sentamos para meditar, nós podemos invocar as entidades, os grandes seres que estão junto conosco nessa jornada, que são companheiros nesse grande empreendimento, nessa grande caminhada no sentido da autorrealização, nesse processo de autocultura, que é a redescoberta de quem nós realmente somos. Então, o processo espiritual não é uma descoberta de algo novo, é você perceber quem você realmente é, chegar na sua essência, mergulhar no oceano e perceber essa calma, viver essa calma da meditação, que é tão fundamental
e que permite você superar qualquer agitação. Quando você, nem que seja por momentos curtos, você chega àquela tranquilidade, aquela condição de intensidade, aquela condição de comunhão com o divino, quando você sente essa luz interior, quando você volta para o mundo, você não é mais o mesmo. Você já teve acesso, mesmo como um vislumbre, para uma realidade maior. E aí você vai começar a trazer essa luz para o mundo. Isso que é bonito, né? Se você viu a luz, você percebeu que você também é essa luz. Que essa luz não é uma luz externa, é uma luz que está dentro de você. Você não depende de nada exterior. Quando você está diante de um espelho, você normalmente imagina que você só consegue se ver se a luz estiver acesa. Você cria uma dependência da luz externa para poder se ver e se reconhecer no espelho, não é? Mas para ver a sua verdadeira natureza, você não depende de nenhuma luz externa. Você precisa apenas da luz que está dentro de você. E essa luz, ela tem uma natureza tal que faz com que você passe a ser que nem um lago tranquilo, capaz de refletir tudo que há de mais elevado. Você vê que um lago espelhado, um lago límpido, né? Ele reflete toda a beleza que existe à sua volta. Ele reflete a lua, reflete as árvores, reflete, né, as pessoas que estão em volta do lago, enfim, reflete as montanhas. Por quê? Porque ele está naquele estado de tranquilidade, de pureza, de total integração com aquele meio. Não há nada que perturbe a tranquilidade desse lago. Então, nós temos essa possibilidade de nos tornarmos como esse lago tranquilo, que é capaz de refletir tudo que vem do alto, toda essa natureza divina, e ser uma expressão dessa luz, dessa paz, dessa grandiosidade que existe nos planos superiores. Em vez de nos envolvermos com um mundo de sombras, com um mundo de trevas, nós temos a capacidade de perceber que a luz está sempre presente. E as trevas passam a ser apenas uma ficção. As trevas, elas não existem. A realidade é a luz. E essa luz, ela não pertence ao mundo da dualidade. Quando nós vivemos no mundo do pensamento, no mundo da separatividade, nós sempre constatamos que existe de um lado luz e do outro lado trevas, de um lado bem, de outro lado mal, de um lado feminino, outro masculino. E sempre nós utilizamos essa dualidade como referência para a nossa percepção. Quando nós transcendemos o pensamento, nós entramos cada vez mais no mundo da unidade, onde o que existe é o todo. E essa luz, ela é de uma tal natureza que ela faz com que as trevas desapareçam. Tem uma outra historinha que um garoto, né, chegou para o mestre e falou: eu queria descobrir o que são essas trevas e como é que eu posso, né, superar essas trevas, onde é que estão as trevas e como é que eu posso ir além delas. Aí o mestre deu uma lâmpada para o garoto e falou: entra naquele quarto escuro, levando a sua lâmpada, e procure as trevas. Aí o garoto foi levando a lâmpada, olhou embaixo da cama. Quando ele baixou a lâmpada para olhar, a lâmpada iluminou embaixo da cama. Aí ele olhou atrás da porta, também a lâmpada iluminou atrás da porta. Levou até dentro abriu a porta do armário e havia luz no armário que a lâmpada também iluminava. Então ele saiu do quarto e o mestre perguntou: você encontrou as trevas? O garoto falou: não encontrei.
eu procurei em diversas partes e não encontrei. Mas por que ele não encontrou? Que ele era um portador da luz. E pelo fato dele ser um portador da luz, a treva deixou de existir. Ele não encontrou as trevas. Então, quando nós olhamos para o mundo e nós vemos as trevas, é porque nós estamos no mundo da dualidade, no mundo fictício, no mundo de ilusão. Na verdade, as trevas só existem no mundo onde existe a ignorância, existe a separatividade, essa grande heresia da separatividade que Blavatsky sempre falava, né? Quando nós nos voltamos para o mundo da unidade, o que existe é a luz. As trevas desaparecem. Não existe mais essa separação entre eu e você, entre luz e sombra, entre bem e mal. O que existe é a própria divindade, é a totalidade. O que existe é Brahman. E Atma, que é a nossa essência espiritual, é una com Brahman. Não existe separatividade. Deus não é o outro. Deus está dentro de nós, assim como Atma e Brahman são uma coisa só, assim como a fagulha e o fogo são unos, assim como a gota e o oceano são uma coisa só. Então nós temos que começar a ir além desse campo da dualidade, que é o campo do mundo limitado, e perceber que existe uma beleza que transcende qualquer concepção que nós possamos trazer para a nossa mente, né? Existe uma beleza que está além da beleza terrena. Aliás, você só consegue perceber beleza no mundo quando você tem beleza dentro de você. O Inaya Khan, que foi um grande místico sufi, né? Ele falava isso: quem não tem beleza dentro de si não consegue ver beleza no mundo. Você vê que uma pessoa ignorante, uma pessoa violenta, triste e maldosa, ela vê o mundo dessa maneira também. Ela acha que o mundo é assim também, porque é a maneira como ela é. Então ela projeta isso no mundo. Já uma pessoa espiritualizada, uma pessoa amorosa, o que ela vê no mundo? Ela vê beleza, ela vê compaixão, ela vê bondade, porque ela é compaixão, ela é bondade. Ela é a luz, ela é um canal através do qual a luz divina é canalizada e levada para o mundo. Você vê que todos os grandes seres, eles têm essa aura, essa auréola, né, como os santos são representados também, essa luz que é percebida, né? Você vê quando mesmo esse grande criminoso, o Angulimala, ele viu o olhar do Buda, ele percebeu a luz do Buda, né? E aí ele despertou nesse momento para quem ele realmente era. Então essa luz é tão forte que ela ofusca as trevas, ela ofusca qualquer negatividade. E isso é uma coisa que nos dá muita esperança, essa ciência de que nós somos divinos, essa percepção que não há nada que pode nos afastar dessa luz divina, que ela está sempre lá e nós podemos sempre mergulhar, entrar no nosso ser essencial e encontrar essa nossa divindade. E esse é o propósito da nossa existência. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui para realizar essa divindade que está em potencial. Todos nós temos em potencial a divindade, assim como a semente de uma grande árvore, que é pequenininha às vezes, tem em potencial toda aquela árvore que um dia ela vai se tornar, se as condições oferecidas forem adequadas. Uma umidade, uma terra boa, o cuidado. Então, se nós trabalharmos a nós próprios, esse é o trabalho da autocultura, nós vamos desenvolver todo esse potencial que está dentro de nós. E esse é o nosso trabalho, é acreditar que essa luz está lá. E vamos trabalhar
para que cada vez mais essa luz possa se expressar e ser levada para o mundo. O intuito da autorrealização não pode ser a libertação minha. Eu, como ser, vou me libertar, vou me realizar e vou me afastar desse mundo pecador. Pelo contrário, essa libertação se dá não só para mim, mas para o mundo também. Um grande ser como o Buda, quando chegou, você vê, o Buda, quando chegou à iluminação, diz que ele foi tentado a entrar no Nirvana e abandonar o mundo, mas ele percebeu que isso era impossível, porque ele era o mundo. Então ele permaneceu mais 40 anos pregando e expressando tudo aquilo que ele tinha percebido através da iluminação. A iluminação faz com que o ser humano seja mais do que um ser humano comum, ele passa a ser uma divindade aqui na Terra, uma divindade encarnada aqui na Terra. Esse é o sentido também do Avatar. O Avatar é aquele ser que traz a luz, que traz a sabedoria, que traz todo esse poder divino para o mundo como instrutor, como luz, como sabedoria, como instrutor que vai possibilitar que cada um lembre, assim como Hanuman lembrou do seu poder, do seu potencial, né, na hora que foi necessário que ele ajudasse Rama, todos nós podemos voltar a lembrar quem nós somos, se alguém nos trouxer essa lembrança, mesmo que seja um soprinho assim curto, porque aquele fogo está dentro de nós. Às vezes o fogo foi tão obscurecido que ele virou uma brasa quase apagada. E o trabalho dos grandes seres é soprar para que essa brasa volte a se transformar num fogo vivo. E todos nós podemos ter essa função maravilhosa de ser aquele que lembra aos outros que ele é divino, que ele tem a luz dentro de si. E então todos nós podemos ajudar, ser instrumentos para que a luz divina possa se difundir e todos possam despertar para essa luz, reconhecendo a sua verdadeira natureza, passando a ser também instrumentos do divino aqui na Terra. Assim como o Angulamala, que era um ser terrível, né, despertou para a luz, todos nós vamos despertar um dia e nós podemos acelerar esse processo, nos voltando para a luz, nos voltando para a meditação e reconhecendo essa divindade que está latente, mas potencial dentro de cada um de nós.